E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus e hoje eu tô aqui com a Ju para a gente conversar um pouco sobre a ansiedade em termos bem psicológicos mesmo, entender como que funciona nosso corpo, entender, tirar algumas dúvidas aqui. E a gente vai bater um papo que espero que vocês gostem bastante. E aí, Ju, como é que você tá? Estou bem, tudo certo. Ah, que bom. Então, Ju, indo direto ao ponto. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. A ansiedade, ela. Eu estava estudando e vendo, e tem pessoas que falam que ela é uma reação normal do nosso corpo até certo ponto. Como que funciona Uhum. isso? Tipo, que momento que ela se torna algo prejudicial para nossa vida, assim? Ótimo. Boa pergunta para a gente começar, mas antes de começar, Matheus, quero te agradecer por essa oportunidade, Ah, né, que de, isso. de poder falar sobre esse tema. A Uhum. ansiedade é um tema que eu amo falar, que eu particularmente sou uma pessoa ansiosa, então quando eu falo sobre o tema de ansiedade, também sempre uma aula para mim. E meus Aham. pacientes, a maioria dos meus pacientes tratam ansiedade comigo na clínica, né? Então, Uhum. é um tema extremamente recorrente, não é um tema batido, não é um tema que já saiu de moda. Aham. Pelo contrário, né? Os estudos mostram e os números mostram que a ansiedade e a depressão têm aumentado cada vez mais. E É. com a pandemia, isso potencializou ainda mais, né? Então, assim, os Aham. números estão altos, 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 altos e só sobem, assim, né? Sim. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre Ah, que isso, né? É isso. uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu que Vou agradeço. apresentar rapidinho, né? Uhum. Só para as pessoas me conhecerem um pouco, né? Acho importante Vamos isso lá. rapidinho aqui, só Bora para lá. as pessoas saberem quem é essa pessoa, né? Que vos fala aqui. Vamos lá, vamos Bom, lá. gente, então meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga já há 7 anos, vou fazer 8 anos de formada esse ano. Desde que eu me formei, eu fui para a área clínica de atendimentos, então eu não faço outra coisa da vida a não ser atender pessoas, a Uhum. falar com pessoas, a ajudar pessoas. E eu amo, assim, ser psicóloga, né? Acho que psicologia, para mim, é, assim, a minha paixão de vida. Não me imagino não sendo psicóloga, não trabalhando com clínica, não trabalhando em Que ajudar legal. pessoas. Então, essa sou eu, né? Tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental, então eu vou nortear toda a minha fala de acordo com a minha abordagem, que é uma abordagem que, não puxando sardinha, mas já puxando, né? É uma abordagem que tem muita evidência científica. Hoje em dia, é a abordagem dentro da psicologia que mais tem evidência científica para tratamentos de transtornos mentais no geral. Com a Uhum. ansiedade, então, nem se fala, os números são enormes, enormes, enormes. Então, a terapia cognitiva, a gente trabalha com os pensamentos. Então, eu vou falar um pouco, né, ao longo da nossa conversa aqui, de como os nossos pensamentos influenciam na ansiedade. Uhum. Então, a nossa abordagem, a terapia cognitiva, ela vai exatamente nesse ponto, assim, né, trabalhar o pensamento da pessoa. Vamos Legal. reestruturar esse pensamento, vamos aprender a parar para pensar, então, é isso que a gente vai falar, né? Então, respondendo a sua pergunta depois dessa introdução, a Aham. ansiedade, ela é algo natural. Não tem Uhum. como a gente falar que a ansiedade, ela surge, sabe assim, não quero ter ansiedade, não tô afim de sentir ansiedade. Não existe isso, né? Uhum. Porque a ansiedade, ela é uma emoção extremamente natural, como qualquer outra emoção. Inclusive, ela é extremamente necessária para a vida, né? Porque a Uhum. ansiedade, ela te prepara para as coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre a ansiedade com você. Acredito eu, tanto quanto você, a gente está ansioso aqui para falar sobre isso, porque a gente quer entregar um bom conteúdo, certo? Aham. Sim. A Preparou gente quer antes. isso, a gente se preparou antes, a gente colocou aqui nosso rascunho do que a gente ia falar, a gente conversou antes sobre isso. Então, essa ansiedade que a gente vivenciou e que a gente está vivenciando agora, gravando essa conversa e bate-papo, é extremamente natural. Não está nos prejudicando em nada, não é uma ansiedade que tem como a gente estar porque é uma ansiedade que está nos preparando para dar essa melhor palestra, melhor aula, enfim, né? Uhum. Então, é natural. A gente vai sentir ansiedade em vários momentos da nossa vida.
Não tem como a gente não sentir, tá? Isso é muito importante ficar claro, porque muitas pessoas, como essa coisa da ansiedade em algum momento não ser mais natural, elas acabam, não quero sentir. Não dá Aham, para sentir ansiedade. Ah, mas ficar feliz eu quero, ficar triste também não, né? Então, assim, as aham, pessoas têm muito essa questão, né? Então, a ansiedade, gente, ela é absolutamente natural. Não tem nada de errado em você sentir alguns momentos seu coração palpitando, em alguns momentos você ficar mais agitado, em alguns momentos você não conseguir fazer as coisas direito porque você está muito eufórico. É normal. aham. Daí tem essa segunda pergunta, né? Como a gente Uhum. sabe que essa ansiedade que era natural, ela começa a não ficar tão legal, não é? Aham, Que quando é é uma que dúvida. muda isso, né? Aham, Onde que é bom, onde que exatamente. é ruim, porque se é normal a gente vai Exato. sentir, mas a gente tem que identificar, né? Uhum. Como Isso. funciona. A gente tem que identificar. Dentro da psicologia, a gente fala sobre frequência e intensidade de sintomas. Uhum, Então, quando a gente fala que uma ansiedade que antes era natural e normal passa a ser patológica, é quando ela tem uma frequência. O que significa frequência? Ela acontece várias vezes ao dia ou várias vezes na sua semana. Então, uhum, aquele coração acelerado, ele não é em um momento, ele é vários momentos do seu dia. Ele acontece em vários momentos da sua semana. Entende? Então, uhum. tem frequência. E quando a gente fala de intensidade, não é aquele sintominha leve, é aquele sintoma acentuado. Então, é Sim. aquele coração acelerado, forte, que não passa, que você fica até meio, meu Deus, Aham. sabe? Então, isso é um ponto aí crucial para você que está me ouvindo. Fala, Ju, eu tenho ansiedade também, mas assim, como eu sei que passou do limite, assim, como eu sei que essa ansiedade não tá legal, começa a perceber a frequência e a intensidade dos seus sintomas. Se eles estão Uhum. acontecendo com muita frequência ali todos os dias ou toda semana, é um alerta, Tem que ver. né? Tem que ver. E aí, assim, Aham. vamos só falar um pouquinho aqui, né? Quais sintomas, né? Quais sintomas da ansiedade, Eu né? já ia te perguntar isso. O que que a gente vai ver e Já como que a ia gente vai analisar? isso. Quais sintomas da ansiedade? Bom, a ansiedade tem vários sintomas, mas é muito comum sentir dor de cabeça, mão suando, coração acelerado, pensamentos muito acelerados, sabe aquele pensamento que não para nunca, assim, que você fica pensando, 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 Sim. pensando, pensando. Esse pensamento, insônia é muito comum na ansiedade, né? Porque como os pensamentos não param, a pessoa quando deita para dormir, os Fica pensamentos não lá. dormem. Aham. Então fica aqui, ó, conversando com você, Olha, eu né? sei bem como Então é. eu também já passei por alguns momentos assim. É. Então assim, pensamentos acelerados, insônia. Algumas pessoas, por conta da ansiedade, comem muito, outras pessoas deixam de comer, né? Então tem esses dois Sim. polos aí. Tem a questão de sudorese, que é você suar, sabe aquele calorão que vem de repente, assim, ó. Aham. Isso também é um sintoma de ansiedade. Mão suando, tremores, sabe aqueles vertigens que de repente você tá bem, de repente você vê tudo rodando, assim, você fala, meu, o que que aconteceu? Sim, sim. Nossa, eu tava bem, de repente tudo rodou. Isso é Uhum. um sintoma de ansiedade. Você sentir esses sintomas que eu acabei de relatar esporadicamente, gente, é super normal. Como eu falei, a ansiedade vai acontecer. Mas Uhum. se você começar a sentir esses sintomas que eu acabei de falar com muita frequência e muita intensidade, liga um sinalzinho de alerta aí que as coisas Aham. realmente estão passando do limite para você. Aham. E tá na hora de procurar uma ajuda, né? Exatamente. E Exatamente. até sobre isso, Ju, tem essa questão que a gente conversa assim, onde eu vou procurar ajuda? Qual que é a Uhum. causa, né? Tem uma situação, é só psicológico, é físico, é espiritual? Como a gente vai Uhum. identificar? Será que na terapia a gente consegue identificar as outras coisas? Ou, Uhum. como é que funciona isso? Ótimo, vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uhum. Dentro da psicologia também, né? A gente está puxando aqui bem psicológico, né? Então vamos Aham. ver aqui para gente. Dentro da psicologia, quando a gente fala de transtorno mental,
seja depressão, ansiedade, toque, fobias específicas, ansiedade social, enfim, qualquer transtorno mental, a gente não pode falar sobre um único fator de desenvolvimento desse transtorno. Então, assim, não é causa e efeito, sabe? Não é receita de bolo. Transtorno mental, a gente precisa entender isso, não é receita de bolo. Não existe causa e consequência. Então, não é porque aconteceu isso que eu vou desenvolver isso. Não. O que aconteceu pode ser um gatilho, mas para desenvolver um transtorno, a gente chama de multifatorial. O que significa isso? Vários fatores. Então, quando a gente fala de ansiedade, vamos falar sobre ela aqui, né? Quando a gente fala de ansiedade, não tem uma única causa. Ah, é porque eu estou muito estressada no trabalho, é por isso que eu estou ansioso. É, realmente, isso pode ser uma questão, né? Isso pode ser um problema. Entende? Mas junto com o trabalho, talvez você esteja tendo problema de relacionamento com o seu cônjuge, ou com amigos, ou com familiares. Você não consegue desenvolver projetos que você gostaria de ter. Você consegue entender? Assim, tem várias coisas rondando. Às vezes a sua saúde não está bem, né? Às vezes você não está com uma saúde física legal. Então, assim, alguns problemas físicos de saúde mesmo, falta de hormônios, falta de vitaminas, podem causar sintomas parecidos com a ansiedade. Então, é muito importante que quando, por exemplo, o paciente vem até o tratamento psicológico, né, como um recurso para tratamento de ansiedade, normalmente eu pergunto para ele, como estão seus exames físicos? Seus exames médicos, como que eles estão? Fala para mim aí. Ai, Ju, faz muito tempo que eu não faço. Vamos checar, então? Sim. Né? Porque isso é um fator. Entende? Se eu não olhar para esse fator, pode acontecer várias coisas. Eu posso começar a tratar a ansiedade da pessoa e a pessoa às vezes não melhorar porque ela tem alguma questão hormonal, tem alguma questão, enfim, que tá ali no corpo dela, né? Que é biológica, que não é psicológico. Entende? Então, quando a gente olha para a ansiedade ou qualquer transtorno mental, gente, é importante que a gente tenha esse olhar multifatorial. Mas é importante a gente começar a identificar gatilhos que nos dão essa ansiedade. Né? Então, alguns ambientes que você está inserido, muitas vezes te causam mais ansiedade estar nesse ambiente do que coisas boas. Entende? Então, você fala, peraí, quando eu chego nesse ambiente, parece que eu, sabe assim, ativo um negócio aqui dentro de mim, ó, e eu começo a ficar muito ansiosa, eu não consigo relaxar, eu começo a entrar em pânico, eu começo a ter crise, eu começo a ter falta de ar, eu começo a ter... Pô, peraí. Então, isso aqui é um fator que a gente precisa cuidar. Sim. Precisa ter esse olhar atento para todas as áreas da sua vida, né? Isso. A pessoa, exatamente. Eu recentemente, essa semana passada aí, nossa, correria e tudo mais, pensei, não, tô estressado por causa do trabalho. Mas agora, eu sei que tinha outras coisas também, e é realmente, né, uma cascata, às vezes uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Já, agora a curiosidade minha aqui, que surgiu aqui na hora, já aconteceu de uma pessoa chegar e tô ansiosa e tudo mais, e ser, tipo, puramente físico, e a pessoa tá bem, assim, tipo, mentalmente, talvez não precisar de uma terapia, já, tipo, acontece isso mesmo. Pode acontecer, porque, assim, alguns fatores biológicos têm muitos sintomas parecidos com alguns transtornos mentais. E aí, quando você trata a questão biológica, os sintomas desaparecem. E aí ela vai tratar outras questões, não vai tratar só a ansiedade, entendeu? Ela trata outras questões. Mas já aconteceu. Da gente procurar, assim, não vai fazer um exame médico. A hora que olhar o exame médico, tudo alterado, muito assim, muito alterado as coisas, a gente fala assim, não, vamos uma coisa, cada profissional trata da sua área, né? Que essa é uma outra pergunta sua, né? Quem procurar, né? Nessa ajuda. Quem que a gente procura? Quem a gente procura? Para tratar questões psicológicas, gente, psicólogo, né? Óbvio. Não adianta você achar que você vai... Ai, não, não. Questões psicológicas... questões psicológicas é com psicólogo. Junto com o psicólogo, existe o trabalho multiprofissional. Então, junto com o
psicólogo, muitas vezes vai precisar trabalhar o psiquiatra, que vai tentar entrar com medicação, porque às vezes a ansiedade está tão alta que a pessoa precisa tomar uma medicação, né? Então, junto com o psicólogo, precisa trabalhar o psiquiatra, muitas vezes uma nutricionista, muitas vezes um médico especialista em alguma área, endócrino, ou um geneticista, ou enfim, entende? Então, assim, é um trabalho multiprofissional. Mas, a princípio, se você quer tratar sua ansiedade, procure um psicólogo. Saída, não tem um meio termo, não tem um caminho, não tem um jeitinho brasileiro, sabe? Assim, é psicólogo, cada pessoa com seus devidos lugares. O Google não funciona. Google não funciona, gente, porque você procurando no Google, estou com, pronto, está com câncer, você já vai morrer, né? Não, já Calma, era, já né? 15 dias de vida. Mas esse trabalho de fazer essa questão de várias áreas, né? Geralmente são os psicólogos que fazem, ou eles orientam e a pessoa tem que buscar, e se ela não buscar também, Uhum. continua o tratamento, não Ali. continua, ou tipo, como se Junto. fosse uma exigência, assim, olha, vamos fazer isso, porque senão não vai dar certo, e se você não Não, fizer... não é uma exigência, é de Uhum. cada profissional, né? Eu estou Ah, falando como sim. eu trabalho. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar multifatorial aí, esse olhar Uhum. para o paciente amplo, né? Mas junto com o meu trabalho, outros profissionais trabalham juntos, né? Então, eu Uhum. sugiro para o meu paciente: olha, acho importante você fazer um acompanhamento médico, fazer alguns exames. Você pode fazer? Ah, eu posso? Beleza, então vou marcar. A pessoa Aham. marca, faz exames, mas ela ainda continua com o tratamento psicológico. Ela não para o Sim, tratamento psicológico para não fazer pode outros parar. exames, Uhum. entende? Porque uma coisa não depende da outra. Elas andam em paralelo, elas andam junto, Sim. entende? Aham. Todos se ajudam, mas sim, que legal. E eu gosto muito quando você fala, gostei muito quando você fala de multifatorial, de um olhar realmente integral, né? Sobre a pessoa, físico, espiritual, psicológico e tudo mais. E é, como você trabalha essa questão durante as sessões, assim, o que você consegue me falar? Como que é a sua abordagem? E quais Uhum. são os efeitos, assim, como funciona? Tem uma pergunta que eu coloquei, já, só mudei um pouquinho ali. Como funciona, assim, a sua abordagem na terapia, a importância disso? A gente já sabe que é importante, sabe que é essencial, mas como funciona, assim, essa abordagem de acordo com a sua perspectiva, a sua formação? Uhum. A minha abordagem, como eu falei no começo, ela trabalha com os pensamentos, né? Então, Uhum, quando o paciente chega, eu deixo ele falar sobre o que ele gostaria de trabalhar, o que que ele veio fazer na terapia, o que que ele busca em terapia, né? E daí, normalmente, ele fala, é por conta de algum problema no trabalho, ou por algum problema de relacionamento, e aí eu estou mais ansioso, me sinto mais ansioso. Porque, como eu falei, a ansiedade, por mais natural que seja, em algum momento, quando a pessoa começa a vivenciar muitos sintomas, ela sabe que aquilo já não tá tão legal assim, uhum, sabe? É quase que um inconsciente coletivo, assim, na pessoa, tipo, meu, tem alguma coisa errada, assim, não tá funcionando direito, né? Tem alguma coisa que não tá encaixando direito comigo uhum, aqui e eu preciso buscar ajuda. E aí, quando ela vem para terapia, eu sempre faço essa conversa primeiro, assim, com ela, né? Tipo, me fala aí o que está acontecendo, como você tá, me conta um pouquinho de várias áreas da sua vida, e a gente vai conversando. Ao longo das sessões, né, com o passar do tempo aí das sessões, a gente vai falando muito sobre a gente aprender a racionalizar os nossos pensamentos, a buscar evidências do nosso pensamento. uhum. Então, por exemplo, aqui uma das coisas que eu faço em terapia, e eu vou fazer com vocês aqui, para vocês poderem fazer com vocês, é que a nossa terapia cognitiva, ela tem como uma das bases tornar o nosso... Isso quer dizer, ele não fica dependente de mim. Ele não é aquele paciente que vai ficar anos em terapia. Tudo que eu sei enquanto terapeuta, enquanto técnica, eu ensino para o meu paciente, porque a minha maior motivação dentro da clínica é fazer meu paciente melhorar, é ajudá-lo a melhorar. Então, tudo que eu puder ensinar para ele de técnica, de ferramentas, de instrumentos, eu vou fazer isso. E ele vai começar a Uhum. aplicar isso na vida dele.
no dia a dia, no cotidiano dele, e aí ele vai ver melhoras. Então, por isso que a gente fala que o nosso paciente é o próprio terapeuta dele, a intenção é se tornar o próprio terapeuta dele, porque à medida que ele vai melhorando, ele vai aplicando isso na vida dele. Aham. Então, uma das técnicas que a gente usa muito é a racionalização do pensamento, a busca de evidências. Então, por exemplo, a sua ansiedade te fala o tempo todo, vamos dar um exemplo aqui, né? Uhum. Para só contextualizar. Eu estou aqui dando essa aula para você e automaticamente eu começo a ficar pensando aqui, né? Gente, será que as pessoas vão gostar? Meu Deus do Uhum. céu, e se as pessoas acharem que eu sou burra? Se as pessoas acharem que eu não sei falar, que eu sou uma psicóloga inútil, que eu sou uma psicóloga péssima, meu Deus do céu, que vergonha. Imagina eu dar essa aula para vocês, falar um pouquinho sobre ansiedade com todos esses pensamentos na minha cabeça. Uhum. Não, Não não vai dar dá? certo. Você concorda? Eu vou ficar muito mais Sim. ansiosa do que o normal. E Uhum. aí, eu preciso olhar para o se meu paciente me traz esse tipo de pensamento, eu olhar para ele e falar assim, Juliana, fala para mim aí qual evidência você tem para comprovar que as pessoas vão assistir a sua aula e vão olhar que você é burra. O que te faz acreditar nisso? O que te faz acreditar que você é burra? Ai, porque eu falei errado a palavra tal. Quantas Hum. pessoas não erram uma palavra? E isso Aham. torna você burra? Porque você errou uma palavra? Não, Aham. né? E aí, qual é a importância de você buscar evidências e de você racionalizar o seu pensamento? Porque a ansiedade te faz acreditar em coisas que não são reais, muitas e Uhum. muitas vezes. É como se a gente colocasse um tampão nos nossos olhos e a gente só enxerga aquilo que a gente quer quando a gente está em crise de ansiedade. E Sim. quando a gente aprende a racionalizar isso em terapia, a gente faz muito com o nosso paciente, e eu estou fazendo aqui com vocês um exemplo, né, para vocês também, é muito importante a gente aprender a fazer isso, porque a ansiedade, ela traz esse olhar, sabe, assim, é quase que eu fico cega, assim, para aquilo que eu estou Sim. sentindo. E racionalizar e trazer esse pensamento para o que é real ajuda muito. Aquela ansiedade que estava nível 10 quando eu comecei a dar aula, por exemplo, se eu tivesse com esses vários pensamentos aqui, de que eu sou burra, incompetente, que as pessoas não vão gostar, de que, meu Deus do Aham. céu, como que eu vou. Nível 10 quando eu aprendo a racionalizar, ele vai para nível 5 4. Uhum. Entende? Olha o tanto de coisa que eu consigo Vai abaixar diminuindo. aprendendo a racionalizar. Então, isso é uma Aham. das coisas que a gente faz em terapia, desde a terapia cognitiva, Aham. racionalizar o pensamento. A terapia cognitiva, então, você trabalha como se fosse uma aula mesmo para o seu paciente. Você É realmente vai. psicoeducativa que a gente fala. Ah, que legal. Tem até um termo Uhum. mais. Psicológico, né? É, amo termos psicológicos. Mas que Uhum. legal, é realmente ensinando, né? E Uhum. é como, já entrando numa outra pergunta, geralmente tem um período determinado, ou Uhum. tem um período determinado para tratamentos, ou não? Não, não tem. Não Aham. tem. Não tem como a gente determinar, você vai ficar bom em 10 semanas. Ah, sim. Uhum. Uhum. Se alguém de um dia te prometer isso, meu filho, fuja, Fuja. fuja. Não existe, não tem como, é porque Sim. como eu falei, transtorno mental, gente, não é receita de bolo, Uhum. né? Não tem como você falar, você vai ficar bem em 10 semanas, nossa, a Uhum. gente vai tratar a sua ansiedade em 10 semanas. Não, não existe isso. Aham. Mas há um momento em que o paciente não precisaria mais fazer a terapia? Com certeza, com Uhum. certeza. Esse é o objetivo da terapia, que o Uhum. paciente melhore. Então, é por isso que a terapia cognitiva ela é psicoeducativa, porque a Uhum. gente ensina o nosso paciente. Então, a literatura, os livros de psicologia, dentro da cognitiva, né, traz aí, 20 sessões, o paciente precisa, mas depois de um tempo estudando, as pessoas começaram a perceber que não é bem assim as 20 sessões Aham. cravadas, né? Pode Sim. demorar um pouco mais, pode um pouco mais, porque as demandas acontecem, a vida acontece. Então, Uhum. a ideia é que a terapia tenha começo, meio e fim. Entende? Que a terapia tem esse trabalhar intenso, aí tem o meio da terapia ali que a gente começa a espaçar o tratamento para 15 em 15 dias, o que é muito normal isso acontecer. E depois desse período de 15 dias, a gente dá alta para o nosso paciente.
E aí ele começa, de fato, a andar com as próprias pernas, aplicar tudo que ele aprendeu com a gente, Sim. perceber que a ansiedade dele, ele consegue manejar essa ansiedade, ele Uhum. consegue melhorar sozinho, que ele tem uma crise, mas ele consegue, nossa, dei conta, né? Tipo assim, Uhum. passei pela crise, nossa, nem percebi quase que eu passei pela crise. Então, Uhum. tudo isso é muito importante, né? Então, tem começo, meio e fim, mas não tem Ah, como a gente sim. determinar que existe um, sabe, é esse tanto, não tem. Né? Aí, se alguém te falar isso, já Uhum. sai fora, já que o cara não é bom. Uhum, uhum. Mas, daí entrando numa pergunta que eu gostaria de fazer para você, Pode fazer. como então, assim, a gente entende que é multifatorial, que é integralidade da pessoa, não é só uma questão. Então, é algo que realmente é muito importante, né? A importância do tratamento, a importância de cuidar da saúde mental, já faz um tempo já que, na verdade, a gente já entende e tudo mais. Mas então, qual que deve ser o nosso posicionamento? Uhum. Meu para alguma pessoa que está ansiosa, ou da pessoa que está com ansiedade, ou também dos profissionais, das pessoas ao Uhum. redor, e também na questão espiritual, né, na questão da igreja. Qual que você entende que deveria ser o posicionamento, assim? Uhum. Tá, vamos definir essa pergunta em dois pontos, né? Primeiro, a pessoa com ansiedade. Primeiro Isso. ponto. Como que essa pessoa poderia fazer? Ju, entendi o que você disse, percebi que a minha ansiedade realmente fica ali no nível 10, nível 9, nível 10, nível 9, não sai disso, tem Uhum, intensidade, tem frequência, o que que eu faço? Como eu posso me ajudar? Primeira coisa, entender que você não é doida por sentir ansiedade. uhum, Entender que você não é a pessoa errada por sentir ansiedade. Que você não é a pessoa fora da curva por sentir ansiedade. Que muitas pessoas estão no mesmo barco que você, que sentem ansiedade. Algumas pessoas têm mais facilidade de identificar, outras pessoas têm mais dificuldade. Mas se você identificar, a primeira coisa é não rejeite que você está com ansiedade, porque quanto mais rápido você buscar um tratamento, melhor é para você. Então, busca um tratamento com psicólogos, busca um tratamento com psiquiatras e também procure amigos, familiares que você confia para poder falar para essas pessoas: olha, não estou bem, eu preciso de ajuda, estou ficando mais ansiosa, estou ficando mais ansioso, eu não estou dando conta aqui de lidar com meus sentimentos. Você pode me ouvir? Por que eu falo de pessoas de confiança, né? Porque nem todo mundo está pronto para ouvir que você está com ansiedade ou que você está uhum. passando por um momento de mais ansiedade. Então, as pessoas vão olhar para você e falar: ah, sério? Você Você nem está faz nada ansiosa da por isso? vida. Mas é só isso mesmo. É importante a gente entender que, assim, é legal que você compartilhe com pessoas que você sabe que você pode realmente contar. Não qualquer pessoa ali que você achou na esquina e vai abrir seu coração, não, sabe? Sim. Então, assim, essa é a primeira coisa, né? Se você se identifica com a ansiedade, percebe que essa ansiedade não é mais natural e tá ficando um pouquinho patológico, procure ajuda imediatamente. Não Uhum. espere, né? A ansiedade, ela é progressiva, gente. Se a gente não trabalha hoje, ela vai aumentando. E vai aumentando, e vai aumentando. Como a gente colocou aqui, a ansiedade não começa do nada. Não acorda um dia e Sim. fala, vou ficar ansiosa hoje, É, né? eu acho que hoje eu tô ansioso. Ontem não tava, não. Que hoje eu tô afim de ficar ansiosa, amanhã não tô mais, não. Não é assim, né? Assim, Aham, as coisas, elas acontecem. Se a gente não olhar pra gente com esse olhar de cuidado, de autocompaixão, de amor próprio mesmo, falar, meu, não tô bem, uhum, não tô numa fase que eu preciso de ajuda. Eu mesmo, enquanto psicóloga, já fiz muito tempo terapia. Teve fase da minha vida que eu quase entrei em depressão, de tanto trabalhar, de tanto, já entrei em burnout, porque eu não estava dando conta e eu tive que reconhecer isso. Se eu não sou aham, a primeira pessoa a reconhecer o meu próprio trabalho, né, de falar, não, uhum, peraí, preciso de ajuda. E eu não tenho sim, problema nenhum em falar sobre isso, né, de que eu já passei por momentos de muita ansiedade e agora grávida, né, mais ainda, é uma fase que você fica uhum, muito ansiosa, não tem jeito, né, então assim, você sim, tem o tempo inteiro olhar para você e falar, opa, Juliana, calma aí,
respira, procura Uhum. ajuda, fala com seu esposo, procura ajuda psicológica, não tem nada de errado nisso, tá, gente? Então, essa é a primeira coisa. Isso aí. E a segunda pergunta é como uma pessoa pode ajudar alguém com ansiedade, né? Isso. Ou como a igreja, uma instituição, enfim, pode ajudar a pessoa com ansiedade. Eu coloquei alguns pontos aqui, né? Primeiro, não julgar é, com a sua visão. Vou explicar melhor. A gente tem muita tendência, em quando a pessoa conta pra gente porque que ela tá ansiosa, é natural a gente falar, mas só isso? Uhum. Mas você tá ansiosa por isso? Mas seu trabalho é tão bom? Mas seus pais são tão maravilhosos? Mas sua escola é tão boa? Nossa, como Uhum. que você tá ansioso por isso? Gente, não. Mas é só o vestibular, se você não passar agora, você pode fazer outro dia, né? Outra vez. Então, a gente tem muita tendência em olhar as pessoas com o nosso olhar, com Uhum. aquilo que a gente vivencia. E quando a gente fala e quando a gente tenta ajudar uma pessoa com ansiedade, esse olhar de julgamento precisa ficar para fora. Porque aquilo que dói em você pode ser que não vai doer na outra pessoa. Sim. Entende? Aquilo que para você, Matheus, gera muita ansiedade, para mim é tipo, normal. Mas aquilo que para mim às vezes é muito ansiogênico, né? A gente usa muito essa palavra ansiogênico, ou seja, uma coisa muito dá muita ansiedade, para você é tipo, ah, Sério? mas a sua ansiedade não é menor que a minha. Porque quando a gente pensa em ajudar alguém com ansiedade, a gente precisa deixar os nossos pré-julgamentos. A gente Uhum. precisa deixar o nosso olhar ai, nossa, sério, mas é só isso, sabe? Uhum. Olhe a pessoa do jeito que você gostaria de ser olhado, entende? Boa. Tenta ajudar a pessoa do jeito que você gostaria de ser olhado, do jeito que você gostaria de ser ajudado. Uhum. Não com esse, você não gostaria de falar para alguém, né? Ai, nossa, meu, tô muito ansiosa hoje porque eu tenho uma prova, não sei o que, a pessoa fala, só uma prova, Essa prova é para com fácil. isso. Essa prova aí vou tirar 10 de boa. Uhum. Tipo, mas peraí, né? Então, Aham. primeira coisa é isso. Pare com o julgamento, né? A segunda coisa, vou puxar um pouquinho agora para a igreja, né? Porque você perguntou algumas vezes sobre como a igreja pode ajudar e tal. Uhum. A igreja é um ótimo braço para ajuda no tratamento psicológico, mas a gente não pode reduzir o psicológico a coisas espirituais. Legal. Vou ficar bem cuidadosa de falar isso, né? Mas por que eu estou falando isso? Tranquilo. Porque quando a gente, por exemplo, olha uma pessoa que está com câncer, que está com uma dor, que está com problema médico, a gente naturalmente faz o quê com essa pessoa? Vai orientar ela aí para um médico, um doutor. Exatamente. Você precisa procurar o médico agora. Uhum. Você não pode, não dá para você ficar sem ajuda médica. Você precisa procurar um médico. Aí, quando uma pessoa dentro de uma instituição religiosa, né? Vamos colocar aqui instituição religiosa, tipo qualquer instituição, né? Uhum. Porque a gente não está focando só em uma, a gente está focando em várias instituições aqui. Quando Sim. a pessoa vem com esse olhar psicológico, o que a gente faz, naturalmente falando? Ah, a gente já fala que é espiritual, que tá orando pouco. Nossa, mas você precisa orar mais. Você precisa É. jejuar. Vamos orar aqui que vai Uhum. passar. Vamos, entende? Isso é importante, gente? Uhum. É importante. Como nós falamos aqui, nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Não tem como a gente olhar para nós e falar, vou deixar meu corpo andando ali, vou deixar meu espírito em casa. Não tem Não como. dá. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, é Uhum. importante sim você orar, jejuar, né, ajudar a pessoa a fazer isso, mas não tem como você reduzir a pessoa a isso na questão psicológica. Não Uhum. dá. Porque da mesma forma que a pessoa, naturalmente falando, precisa de ajuda no seu corpo para várias doenças que ela tem, o espiritual, o natural, psicológico, eu digo, perdão, é a mesma coisa. A Uhum. pessoa precisa de ajudas psicológicas. Então, a igreja, ela é um braço maravilhoso nisso, assim, né? No sentido de entender isso. Falar, ó, peraí, vamos orar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa buscar ajuda psicológica. Aham. Porque muitas e muitas vezes a pessoa dentro da igreja
está passando por um momento de ansiedade, procura o seu líder, o seu pastor, um amigo, e aí espera essa ajuda, né? Tipo assim, Uhum. ora comigo, mas além de oração, gente, instrua essa pessoa a buscar ajuda, Uhum. porque é muito doído para a pessoa que está passando ansiedade ou depressão, enfim, ouvir de alguém falar: você está orando pouco, você precisa orar mais. Isso que você tá, isso aí é consequência de pecado. É. Pensa, tipo assim, são Uhum. coisas que não ajudam, entende? Sim. São aquele tipo de frase, aquele tipo de conteúdo que não vai ajudar ninguém, porque a pessoa já está se julgando. A Uhum. pessoa já está achando que ela está passando por um momento muito difícil. Ainda você vira a pessoa e fala isso, Sim. pô, você não falaria isso de uma doença física, né? Você não Né. falaria isso de, sabe? Você não colocaria esse peso na pessoa. Então, também não faça isso no olhar psicológico. Eu Uhum. acho importante a gente frisar isso, porque, infelizmente, isso acontece ainda, né? É. Na questão psicológica, Ainda não acontece. é? Uhum. E Uhum, até questão de instituições religiosas, né? Dessa questão de um conceito de, beleza, orar e tudo mais. Tem essa questão de tá sendo muito unido, né, hoje em dia, a psicologia e a teologia, né? A gente já participou de uma palestra juntos uma vez, né? Acho que foi 2019, uhum, e foi uma série de palestras depois, e eu tenho visto algumas coisas com alguns professores e tudo mais, e eles falam de uma importância e de como é legal durante até o aconselhamento pastoral, é, ele ter um conhecimento prévio sobre isso para que ele possa identificar e já fazer essa orientação, né? Tipo, fazer uhum, essa conexão. Olha, tem uma pessoa aqui que pode te ajudar melhor nessa área aqui, eu vou continuar te ajudando nessa questão, nessa área, eu vou continuar orando com você, te ajudando. Às vezes a pessoa está passando por um momento de difícil da vida, uhum, às vezes também algum pecado, mas que ocasionou a integralidade dela e ela precisa, uhum, tipo, tratar uma coisa e outra. E é super uhum, legal ver isso, né? Como, assim como você falou, né? Eu sou psicólogo, mas eu oriento psiquiatra, fazer o check-up e tudo mais. Eu acho que uhum. é super importante, né? Nós como indivíduos e as instituições também, os pastores, os líderes e qualquer Uhum. instituição, até nem falando só de igreja, mas uma escola precisa ter um Sim. orientador, assim como a igreja, um Uhum. pastor ele precisa ter esse feeling, né, de, olha, Uhum. vamos aqui, vamos passar para isso aqui, vamos passar para aquilo ali. Meu, Uhum. que legal, É isso assim. mesmo. E Uhum. entender aquilo que eu falei, né? Até os pastores, professores, diretores de escola, Uhum. ninguém está blindado de sentir ansiedade, Sim, né? Em algum sim. momento você pode sentir. E entender o indivíduo como esse corpo, alma e espírito é fundamental. Aham. Porque daí a gente tem esse olhar multifatorial para a pessoa, entende? A gente Uhum. não reduz a pessoa a uma coisa. A gente não reduz a pessoa, tipo, não, é um mau aluno, é por isso que ele tá desse jeito, é por isso que ele tá ansioso. Aham. Não, peraí, mas por que ele tá sendo assim? Ele não era, às vezes, dessa forma. Por que ele tá sendo? Uhum. Né? O que que tá acontecendo com ele? Entende? Assim, o que que É. tá acontecendo no corpo dele? O que que tá acontecendo lá na família dele? O que que tá acontecendo? Entende? Então, ter esse olhar Sim. realmente de corpo, alma e espírito, entender que todo mundo pode trabalhar junto, que ninguém quer invadir o espaço de ninguém, né? Que a Uhum. gente está ali para ajudar realmente as pessoas, os psicólogos estão ali para ajudar a pessoa, a igreja está ali para ajudar, a escola está ali para ajudar, os psiquiatras estão ali para ajudar. Nossa, a gente consegue um tratamento fenomenal para a pessoa, incrível, entende? E a pessoa que está com ansiedade se sente muito mais cuidada, porque tá todo mundo Sim. trabalhando junto, né? E ninguém tá ali Uhum. olhando para ela falando, tá vendo, ó, Tá errado. você, ninguém merece, né? Tá ansiosa de novo por isso. Ah, É. sério, Uhum. né? Então, assim, ter esse olhar de não julgamento é muito importante. A pessoa com ansiedade, ela já tá se julgando, tá? Acreditem Uhum. nisso. A pessoa que passa por ansiedade, ela já tá se julgando, ela já acha que ela é um problema, ela já acha que o que ela tá vivendo é errado. Ela já tem esse olhar para ela mesma. Ela não Uhum. precisa de mais um.
né, de mais um olhar, de mais um professor, de mais um amigo, de mais um familiar, de mais Uhum. alguém ali na instituição, né, um líder, falando para ela que ela também está dessa forma, né? Então, o que a gente Sim. pode fazer é, como eu posso te ajudar? Fala para Aham. mim, o que você precisa? Né? O que você precisa que eu faça por você? O que você precisa que eu te ajude? Como eu posso te ajudar melhor? Posso te ouvir? Eu posso te orientar a buscar ajuda? Eu posso ir com você buscar ajuda? Né? O que Uhum. você precisa? Sim, Né? é o que Então você é isso. precisa, não o que eu penso que você precisa, né? Exatamente, boa. Exatamente isso. E eu acredito que também seria importante, vamos ver se você vai concordar comigo, acredito que sim, é, a pessoa que está com a ansiedade, né? Você falou, a primeira coisa é ir buscar um tratamento. Mas eu acho que Uhum, também é muito importante, essencial a pessoa não querer ficar ansiosa para parar de ficar ansiosa, sabe? Tipo, não, porque uhum, eu vou buscar um tratamento e precisa ser assim, sabe? Eu preciso parar de ficar ansiosa num dia, em 2 sessões no máximo, eu já quero estar tranquilo. É um uhum. processo, né? É um Até processo. até relacionando muito a questão de Deus e tudo mais, já até falei isso num vídeo, a gente entrega tudo para Deus, né? Mas a gente quer pegar o Uhum, controle e a gente entrega de novo. É diário, da uhum. mesma forma, o tratamento psicológico sobre ansiedade, se a gente fica ansioso para parar de ficar ansioso, a gente continua mais ansioso Continua ainda. ansioso. Fica mais ansioso e é realmente um Uhum. processo, né? É Entender isso esse mesmo. processo é algo É. importante. Tem pessoas E é que ficam. difícil Aham, entender esse processo, entende? Assim, porque a pessoa que ela tá ansiosa, ela quer resolver a coisa para ontem. uhum, Você não preciso, eu preciso, né? Então tem muitas pessoas que falam, tá, Ju, mas a gente não vai melhorar logo. aham, Mas não é assim, né? Qualquer tratamento de doenças físicas leva um tempo. sim. Entende? Leva um tempo. E aqui vai uma analogia, né? Que eu amo natureza, amo coisas naturais, assim, eu amo essas Uhum, coisas. E a natureza me ensina muito, assim. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma planta, ela existe um processo até ela florescer, certo? Ela precisa ter uma uhum, semente, depois ela precisa virar um brotinho pititico, depois ela precisa crescer mais, você precisa cultivar aquilo, você precisa dar água, você precisa dar nutrientes, até que ela floresça. E isso às uhum, vezes demora um ano, isso às vezes demora 6 meses, depende, né? Eu agora gestante, a mesma coisa. Né? A gravidez tem me ensinado muito essa questão do processo. Eu não posso engravidar e querer ter a Maia no mesmo dia. sim. Não dá. A Maia é minha filha, Uhum. né, que tá comigo aqui na minha barriga. O pessoal entender, né? Então, né, só o pessoal entender o que é Maia, né? Que essa pessoa que ela tá falando. Então, assim, a Maia, ela precisa desenvolver. Então, ela Uhum, precisou, né, fecundar, aí precisou desenvolver o coraçãozinho, aí precisou desenvolver a mãozinha, precisou desenvolver, até ela ficar pronta para vir ao mundo. sim. Então, tudo na nossa vida, gente, existe um processo. Assim como o tratamento de ansiedade. Existe um processo para o tratamento de ansiedade. Não dá para hoje você falar, tá bom, tô ansiosa, amanhã não quero estar mais. Como Uhum, a gente falou lá no começo, a ansiedade é uma emoção natural, você vai sentir. Não tem como você achar que você não vai sentir ansiedade, você vai uhum, sentir ansiedade. Isso vai acontecer com você. Então, reconhecer que a ansiedade é um movimento natural do nosso corpo é o primeiro passo, uhum, né, para o tratamento da ansiedade. Saber que, assim, beleza, eu vou tratar o transtorno de ansiedade. Eu vou uhum. tratar aquela ansiedade que eu sinto que não passa hoje. Hoje a minha ansiedade não passa nunca. Eu fico o tempo inteiro ansiosa, o tempo inteiro com esse negócio dentro de mim. Eu preciso melhorar isso. Sim. Isso tem tratamento, Uhum, entende? Isso tem ferramenta, isso tem técnica. Você vai conseguir melhorar. Ninguém fica em nível 10 de ansiedade a vida inteira, uhum, entende? Com o tratamento, a tendência é que você diminua essa intensidade. E que uhum. pode ser que em alguns momentos você vivencie uma situação, você fala, putz, não dei conta. Meu Deus do céu, a ansiedade voltou. Só que depois de Aham. 2, 3 dias, a ansiedade abaixa de novo, porque você aprendeu a lidar com ela. Então, esse é o É ponto. isso. Esse Aprendeu é na o ponto. terapia, né? Exatamente. Esse é o ponto, gente. A ansiedade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O que isso quer dizer? Que você não vai ficar sem ansiedade nunca mais na sua vida, mas você vai aprender a lidar com ela.
Você vai aprender a manejar a sua ansiedade. Aquela ansiedade que antes era nível 10, que não parava nunca de te perturbar, hoje você vai olhar para ela, depois do tratamento, né? Você vai olhar para ela e fala, meu, nossa, antes eu atravessava a rua, eu ficava tão ansiosa atravessando a rua, achando que um carro ia passar em cima de mim, que hoje eu atravesso a rua, nem lembro que eu atravessei a rua. Tipo assim, Uhum. nossa, no natural, tão normal, Ficou entende? normal, Então aham. isso é importante. Que legal. Ju, meu, demais conversar com você, demais Que mesmo. bom, Muito bom. Nossa, gostei muito desse papo. Eu aprendi pra caramba. Eu pensei que que bom. eu ia só perguntar aqui para o pessoal aprender. Eu aprendi muito. Que legal, meu. Que legal mesmo. Fico muito Bom, feliz. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. imagina. Obrigada É a você uma. por ter feito o convite. Que isso, Eu é me uma empolgo, se a honra. gente ficar aqui, a gente fica conversando. Eu amo falar sobre você. É, não, a gente só vai parar aqui porque senão a galera não vai assistir tudo e também a Vai gente tem compromisso da assistir. vida. Uhum. É, tem muita coisa para fazer aí, mas nossa, muito obrigado mesmo, muito bom Imagina, ouvir obrigada a você. e aprender e conversar. Vamos marcar mais vezes então para falar sobre Por outros temas, favor. porque Uhum. ficar 3 horas aqui é um pouco inviável, mas 1 hora cada semana, cada mês, quem, Uhum. quem, quem, quem sabe dá certo. Vamos marcar sim. Ju, muito obrigado. Ótimo. Obrigada a você. É, Obrigada, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem também, né? Pode entrar uhum, em contato, busca ajuda. Como eu falei lá no começo, você não é doido por sentir ansiedade, você não aham, está sozinho. A ansiedade tem crescido muito no Brasil, é um transtorno mental que mais cresce hoje em dia no Brasil. Então, procure tratamento, caso você identifique aí a sua ansiedade um pouquinho alterada. é isso aí. E se quiser entrar em contato com você, Ju, é Uhum. Instagram. Como que é o seu Instagram mesmo? É Instagram, Juliana Sultani Psi. Psi. Não é psicóloga, é Isso, Juliana psi. Sultani Psi. Tá É, não é bom. psicóloga, ele fica muito grande, né? É, daí não tem como, a pessoa Arroba escreve um Juliana, texto. arroba Juliana Sultani Psi. Uhum. Tenho esse canal aí, né, no Instagram e também tem um podcast, né, que você pode ouvir. Inclusive, vou colocar Sim. só essa conversa nossa no áudio aí no podcast, né, que é o Dia a Dia Aham. com a Psi, o Muito podcast, que bom. também tem Eu já alguns ouvi. conteúdos por Muito bom. lá. Muito legal, né? Nossa, eu amo gravar podcast. Não estou gravando muito atualmente, mas gosto muito. Aham. Mas tem alguns conteúdos lá também. Muito legal. Então, beleza, Ju. Muito obrigado. Tá bom? Deus abençoe Obrigada. você. É, Deus Amém. abençoe você também. E até o próximo vídeo.